Oi gente, hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que eu adoro, que é a comunicação. Como que é grande o poder da comunicação, da gente se fazer entender, passar a mensagem da forma correta, da gente saber fazer perguntas, poder se comunicar de uma forma clara. Isso ajuda tanto, gente, em todas as situações, né? Tanto no trabalho, quanto na vida pessoal. Quando a gente fala em comunicação, a gente não fala só em comunicação como eu tô fazendo agora, falando. A gente fala em comunicação não verbal, a gente pode falar da comunicação do jeito que eu me porto, do que eu quero mostrar, do que eu quero falar, como que eu quero me apresentar, do jeito que meu cabelo tá preso, como que eu tô vestido, como que eu chego em alguém. Tudo isso é comunicação, né? A gente tem uma comunicação silenciosa, e eu diria, que é muito poderosa também, que não é só eu chegar e falar. Eu acho que um dos maiores poderes que a gente tem enquanto ser humano é poder se comunicar. Mas é tão difícil se fazer entender entre o que eu falo, o que você escuta, o que eu tô querendo dizer, o que você entendeu. É muito complexo, porque depende de muita coisa. Depende do dia que você tá recebendo essa mensagem, do dia que eu tô falando hoje. Pode ser que eu tiver num dia melhor que ontem, essa mensagem vai ser passada de uma forma diferente. Pode ser que se eu falo uma palavra que você não gostou, porque ela tá ligada com alguma coisa que você viveu e não gostou, você já não gosta mais de mim. Pode ser que a minha roupa aqui que eu tô colocando, ela não passe uma boa impressão, entende? Tudo isso é comunicação, então por isso que é tão interessante. Então por isso que o vídeo de hoje, gente, é pra trazer aqui algumas dicas bem bacanas, assim, pra gente aprender a se comunicar melhor, ou pelo menos tentar se comunicar melhor, mas não se comunicar tipo... eu vou aqui ficar lendo texto em voz alta na frente do espelho pra poder falar melhor em público. A primeira dica aqui, gente, que parece bem óbvia, mas não é a gente aprender a escutar. Por que eu não tô usando ouvir como a gente tá acostumada a ouvir? Ouvir é o que o meu ouvido capta. Eu tô aqui falando com vocês, eu tô ouvindo barulho aqui no meio da rua. Tem uma grande diferença entre eu ouvir alguma coisa e eu escutar alguma coisa. Quando eu escuto, né, é a ação de prestar atenção. Então eu tô escutando o que você tá falando, eu tô presente aqui no que você tá falando. Por exemplo, a gente tem uma tendência de quando a pessoa tá contando uma história, ontem eu fui no cinema e eu assisti o filme com aquele ator X que eu adoro, aí eu paro naquele ator X, ela continua falando e aí eu já tô com a minha pergunta, com o meu comentário sobre aquele ator X, porque eu peguei só uma parte do que ela tá me falando e ela continua falando, eu não sei mais nada que ela tá falando. Então escutar é muito diferente de ouvir. Eu posso ouvir um monte de coisa, não prestar atenção em nada, mas se eu decido que eu quero escutar o que você tá falando, aí é outra coisa. E a comunicação, gente, passa pela escuta. Não tem como eu me comunicar com alguém se eu não escuto o que essa pessoa tá falando. É importante lembrar que a comunicação, ela não tem só a ver com o que eu tô falando aqui, né? As palavras. Como eu falei, ela tem várias coisas. Eu vou pra uma entrevista de emprego, sim, eu adoro marketing, eu adoro... Sim, eu gosto, eu adoro marketing por causa disso. A gente não pode esquecer que a comunicação não é só verbal, tá bom? E a escuta, gente, a escuta também não pode ser só verbal. Quando você tá ouvindo o que alguém tá falando, se você tá realmente presente, a gente vai prestar atenção no que ela tá fazendo com a mão, a gente vai prestar atenção no tom da voz dela, ela tá triste, ela tá alegre. É muito legal, assim, a gente ter uma conversa com alguém onde a gente sabe que a gente tá sendo escutado e a gente também escuta a pessoa. Um bom jeito de se comunicar bem é saber fazer boas perguntas. Uma boa pergunta, gente, é uma pergunta que vai fazer essa relação evoluir, né, para uma forma mais profunda. Ou é uma pergunta que vai ajudar alguém a resolver um problema, ou é uma pergunta que vai trazer uma solução, ou uma pergunta que vai abrir ali as fronteiras ali, vai abrir ali a discussão, elas dão espaço para as pessoas falarem mais. Conta mais. Eu fui ver um filme no final de semana, nossa, eu adorei o filme. É mesmo? Por que você gostou desse filme? Eu gostei do filme porque ele falava de uma cidade lá na Itália que eu adoro muito. Nossa, mas por que você gosta da Itália? Então uma pergunta bacana, ela vai automaticamente abrir espaço ali, criar novos ambientes de discussão. E é muito legal quando a gente tem esse tipo de discussão. Quando a gente sai de uma discussão falando, nossa, que conversa boa que a gente teve. E você pode ter certeza que se você tem essa sensação do tipo, nossa, como foi bom conversar com você, com essa sensação boa, a pessoa ela vai ter a mesma sensação. Outra coisa aqui que eu já falei em outro vídeo é ser autêntico. Quando a gente não sabe o que falar, seja autêntico. Se eu não sei como chegar em uma pessoa, como iniciar uma conversa, o que falar, como negociar alguma coisa, se eu não sei como fazer,
A única coisa, a melhor coisa que se pode fazer é ser autêntico. Eu vou num evento aí de uma empresa e tem alguém lá que eu adoro e que eu quero trabalhar com essa pessoa e que eu quero estar perto dessa pessoa, eu quero chegar nela, eu quero bater papo, eu quero discutir como que eu vou falar com uma pessoa, o que eu vou fazer, como que eu vou conversar com que assunto que eu vou puxar. Gente, não sabe o que fazer, seja autêntico. O que é ser autêntico nessa situação? Não, eu vou chegar nessa pessoa e nesse evento e vou falar, então, eu tô aqui morrendo de vontade de falar com você, mas eu não sei como chegar em você. Mas você é uma pessoa incrível, que eu acho bacana, que eu gostaria de trabalhar com você, eu gostaria de aprender com você. O máximo que vai acontecer é a pessoa falar, ah, não, muito obrigada, não vai rolar. Se vai dar certo, se não vai dar, a gente não sabe. A única coisa que a gente pode fazer é ser autêntico. Se eu tô numa situação, de uma entrevista de emprego, que a pessoa tá me irritando, que eu não queria estar ali assim, e eu falo, ok, por que eu tô aqui? Ah, porque eu tenho esse emprego aqui bacana, que eu quero trabalhar e por isso que eu tô aqui. Então eu volto e eu tento de novo. Essa fricção que a gente tem nas comunicações, elas não vão deixar de existir, não tem como não existir fricção, não existe comunicação que não vai dar certo. Mas dentro desses contextos, se eu consigo voltar pro meu objetivo, pro meu ponto de interesse, já resolve bastante coisa. Eu tô aqui conversando com meu namorado e a gente tá ali quebrando o pau, que a discussão não tá indo, eu tô tentando falar que eu quero viajar no final de semana, não vai rolar. Ok, qual é o meu objetivo? Viajar no final de semana. Sempre volta pro objetivo, porque a gente tem a tendência, quando uma comunicação, quando uma conversa, um diálogo não tá rolando, a gente ir lá baixinho e voltar. Então, toda vez que eu tô vendo que essa comunicação não tá indo, é importante eu voltar e lembrar o porquê que eu tô aqui, por que eu tô conversando. Uma dica aqui, gente, que eu acho muito importante, que eu uso muito de verdade, principalmente quando eu mudei de país, quando eu comecei a falar em outras línguas, trabalhar em outras línguas. Por exemplo, se eu tô numa entrevista de emprego, a pessoa fala, olha, eu preciso de uma pessoa para viajar 3 vezes por semana, para visitar 3 clientes aqui, aqui e ali, e para fazer X números de novos clientes por mês. Eu escuto tudo aquilo e eu repito o que ele tá falando, eu confirmo com ele se eu entendi o que ele quis falar. Ah, então você precisa de uma pessoa que viaje 3 vezes por semana, que faça X clientes no mês e que faça isso e isso. É muito legal quando você tá conversando com alguém, quando você tá entrevistando alguém, por exemplo, e a pessoa responde, né? Ela repete o que você tá falando pra ter certeza. Isso mostra que você tá escutando o que a outra pessoa tá falando. Você tá presente ali, é você ser capaz de repetir o que ela falou pra confirmar. E isso, gente, em outra língua, resolve muito, porque às vezes a pessoa fala uma coisa em francês e eu falo assim, ó, peraí, eu preciso refazer pra ter certeza que eu entendi. E eu faço isso direto. Eu acho que isso me livra de vários problemas, porque às vezes, por causa de uma palavra, o rosto dela, o jeito que ela colocou aquela palavra, uma brincadeira que ela fez que eu não entendo. Então, essa volta, essa reformulação do que a pessoa tá falando, gente, assim, traz um alívio pra pessoa. Fala, nossa, ela tá escutando e ela realmente entendeu o que eu preciso. Outra coisa que vai facilitar a comunicação é você saber pra que você tá se comunicando, né? Por que eu tô me comunicando aqui? Por que eu tô fazendo esse vídeo, né? Porque o meu objetivo é trazer realmente essas dicas, essas experiências, essas coisas bacanas aqui e não falar só da gente, né? Eu uso aqui algumas experiências da minha vida pra trazer alguma coisa aqui pra vocês, mas a minha intenção não é ficar falando só de mim. E, gente, esse objetivo que eu tô falando pra vocês, ele é muito importante, por exemplo, numa entrevista de emprego. Sim, se você tem um objetivo daquela conversa, as suas palavras, elas vão ser mais claras, tudo que você quer passar vai ser com muito mais naturalidade, o pessoal vai entender, e no final das contas, se ela não entender, você pergunta, você pode repetir só pra eu ter certeza que você entendeu o que eu falei? Se comunicar também cansa, né, gente? Eu tô até ficando cansada, você também tá cansado, mas calma, porque essa dica é a última. Se colocar no lugar dos outros, no mundo dos outros, quando a gente vai se comunicar. Se a pessoa come carne e eu não como, a comunicação que eu vou ter com ela não vai ser a mesma comunicação que eu vou ter com alguém que também não come carne. Eu posso, assim, magoar muito um amigo meu se só pelo fato de eu não comer carne, eu falar pra ele que comer carne é um crime. Se for o meu ponto de vista, não necessariamente eu preciso falar isso pra essa pessoa. Eu posso falar com ela, ter a mesma coisa na minha cabeça, a mesma mensagem, mas falar de outro jeito. Porque eu preciso respeitar as escolhas que ela teve, as escolhas que ela fez. Mesma coisa com religião, com política, né, que a gente tem tanto problema hoje. Quando você mora fora, por exemplo, você tem culturas completamente diferentes da sua, jeitos de comer completamente diferentes. E essa comunicação, gente, como eu já falei, ela pode ser não verbal. Por exemplo, se tem uma pessoa que não aceita um abraço. Hoje em dia ninguém mais dá abraço por causa de Covid, mas imagina que você tá numa cultura que vocês não têm o costume de se abraçar. Você vai lá agarrar ela no aniversário dela e ela olha com você com aquela cara
Você fala, mas por que ela não quer? É aniversário dela, ela merece um abraço. Se eu me coloco no lugar daquela pessoa, eu falo, faz parte da cultura dela não se abraçar no aniversário, não abraçar estranhos. Então tudo bem, então eu vou me comunicar de outro jeito. Eu posso me comunicar simplesmente falando feliz aniversário, parabéns. Eu me colocar no lugar do outro, entender os limites do outro, respeitar o limite do outro, vai me ajudar a me comunicar melhor, né, gente? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você gostou, não esqueça de compartilhar, se comunique, mande esse vídeo para bastante gente. E não esqueça de se inscrever no meu canal se você não é inscrito. Muito, muito obrigada pelo seu tempo e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, gente!